Vamos explorar uma ideia bem poderosa. E se a imaginação não fosse só fantasia, mas a ferramenta mais concreta que a gente tem para construir uma nova realidade? Sabe aquela sensação de estar meio empacado? Como se existisse uma área específica na vida, seja na carreira, nas finanças, nos relacionamentos, que simplesmente não sai do lugar? Então, a fonte que a gente está analisando hoje sugere que, na maioria das vezes, essa sensação de estagnação vem de um lugar bem surpreendente, da nossa incapacidade de sequer imaginar uma alternativa. É como estar num quarto sem janelas, sem nem conseguir conceber que existe um mundo lá fora. E isso nos leva direto para a nossa primeira grande ideia: a prisão das crenças. Vamos entender como a mente funciona como arquiteta da nossa realidade, tanto para o bem quanto para o mal. Todo mundo provavelmente já ouviu aquele ditado da psicologia, né? Quando a imaginação e a força de vontade estão em conflito, a imaginação sempre vence. Parece fazer todo sentido. Aquela imagem mental super forte sempre parece superar a força bruta da vontade. Mas, e é aqui que a coisa fica interessante, nossa fonte argumenta que esse ditado tão popular está, na verdade, fundamentalmente errado. É uma interpretação um pouco equivocada de como a nossa mente realmente funciona. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a força de vontade, que fica ali lutando contra os sintomas. É como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água, sabe? Exige um esforço constante e o foco está sempre naquilo que não se quer. Do outro lado, a gente tem a imaginação. Ela não luta contra nada, ela simplesmente segue o fluxo da crença raiz, de uma forma bem natural, sem esforço e focada naquilo que já se acredita ser verdade. Então, a grande sacada é esta: a imaginação não vence a vontade numa batalha. Elas não são forças opostas. A imaginação apenas segue o roteiro que as crenças conscientes já escreveram. Se a crença de alguém é "eu sou pobre", a imaginação vai ficar criando cenários de falta, não importa quanta força de vontade seja usada para pensar em riqueza. Isso, claro, levanta uma pergunta bem óbvia. Se as nossas crenças são tão poderosas assim, de onde é que elas vêm? Vamos mergulhar na origem dos nossos limites. Bom, o ciclo de vida de uma crença é mais ou menos assim. Tudo começa lá na infância. Para sobreviver e se guiar no mundo, uma criança aceita as crenças dos pais como verdades absolutas. É um mecanismo de proteção até. O problema é que, na vida adulta, muitas dessas crenças antigas continuam operando no piloto automático, sem nunca serem questionadas. A verdadeira tarefa da maturidade, então, é assumir a responsabilidade de reavaliar tudo isso e escolher conscientemente no que acreditar. E essa aqui é uma ideia muito libertadora. A crença de que a minha infância me arruinou não é um fato imutável, uma sentença. Segundo a nossa fonte, é apenas isso, uma crença que se mantém agora, no presente. E o que é mantido no presente pode ser mudado no presente. Ok, já entendemos o problema, mas e a solução? Como se resolve isso? Vamos entrar na parte prática e descobrir uma ferramenta para mudança que é quase como um jogo para mudar a realidade. A chave aqui é um conceito chamado mobilidade mental. Não é para pensar nisso como um simples devaneio, mas sim como a habilidade de usar a imaginação de propósito para construir novas plantas mentais, para visualizar novas possibilidades antes que elas se tornem a nossa realidade física. E o método proposto é incrivelmente simples, quase como uma brincadeira de criança. Passo 1. Identificar uma área da vida onde há insatisfação. Passo 2. Brincar de faz de conta. Por alguns momentos, imaginar vividamente a situação exatamente como se deseja. Se for saúde, se imaginar com energia, com vitalidade. Se for abundância, imaginar a segurança e a liberdade. E o passo 3, que é fundamental, sentir as emoções dessa nova realidade como se ela já estivesse acontecendo agora. E é importante deixar bem claro, isso não é fugir dos problemas, não é escapismo. É um ato de criação. É o processo de construir um novo padrão mental que o nosso eu interior pode usar como um novo roteiro para moldar o futuro. E isso nos leva à conclusão onde todas as peças se encaixam. O segredo não é a luta, mas sim o alinhamento. É sobre unir as nossas forças interiores. Mas o que é esse tal de alinhamento? É aquele estado quase mágico em que crença, imaginação e força de vontade param de brigar e começam a trabalhar juntas, na mesma direção, de forma automática. Quando a crença fundamental muda, a imaginação e a vontade simplesmente a seguem, de forma natural, sem nenhum conflito. Então, para a gente fechar, os pontos principais são: primeiro, o passado não é uma prisão. As crenças que a gente recebeu na infância podem ser reescritas.
Segundo, a imaginação é um ato de criação. Aquele faz de conta não é infantil, é plantar as sementes para uma nova realidade. E terceiro, o verdadeiro trabalho não é lutar contra a imaginação com força de vontade, mas sim mudar a crença que está lá no fundo, dirigindo tudo. Então fica aqui uma reflexão final. Se a imaginação, guiada pelas nossas crenças, é o que de fato cria o futuro, o que a gente vai começar a imaginar hoje?